Olá pessoal, boa tarde. Olha nós aqui de novo para ministrar a palavra do Senhor. São Paulo está um calor maravilhoso. Hoje nós temos 2 aniversários que estão fazendo hoje. É a Benezinha, é a Ana Cândida, além do aniversário da Rosa, que já foi na quarta-feira passada, né? Hoje nós temos da Benê e da Rosa. Que maravilha! O pessoal tá ficando mais velho, o tempo tá passando. Hoje eu vi no Facebook que a minha sobrinha do Zé Luiz, a Janaína, está fazendo 25 anos de casada. Eu falei, meu Deus, estamos ficando velho, porque a Janaína era bebezinho como os meus filhos praticamente, agora já 25 anos de casada. Meu Deus, é muita coisa. Olha aí a Cristiane, que já chegou, graças a Deus. Tem aquelas fiéis que não falham. Deixa eu ajeitar aqui minhas coisas aqui. Então, amados, Raval, bem-vinda, boa tarde. São Paulo, um calor tremendo. Eu acho que na sua terra aí tá frio, né? Muito frio, mas aqui tá muito quente. E estamos felizes porque só da nossa célula, da célula, né, daqui de casa, nós temos o aniversário da Rosinha, que foi quarta-feira, o aniversário da Ana Cândida hoje, da Benê hoje. Olha que maravilha, só assim, rapidamente temos 3 aniversários. E tem também hoje o aniversário da Márcia, minha prima de Votuporanga. Um bocado de gente. Então hoje, olha, Márcia de Votuporanga, Benê aqui do meu prédio, a Ana da minha célula e também a Rosinha que fez na quarta-feira. Olha, um monte de gente faz nessa data aqui, sem contar que esse mês tem o meu filho, tem muita gente de janeiro. Já começa o ano comemorando a vida, aumentando os dias. Mas é isso aí. Então, amadinhas, esse é um ano de eleição, né? Eu vi ontem um vídeo muito sério, muito terrível, muito verdadeiro, né? De quanto nós precisamos guerrear e orar pela nossa nação para que haja decisões, escolhas certas, né? Sabemos que há linhas doutrinárias que vão contra os princípios de Deus, vão contra o cristianismo, vão contra a família, e nós temos que ter zelo de cuidar, né, para não escolher caminhos desse para os nossos filhos. Alguém chegou a dizer que se nós não escolhermos o caminho certo, em 13 anos o Brasil não terá mais cristianismo e nem famílias, né? Não sei se é tão dramático assim, mas a nossa obrigação é fazer aquilo que Deus nos orienta. Oi, Vani Marino, que bom que você está aí. Então é o seguinte, vamos começar orando pela nossa nação brasileira. E eu falei para vocês na live de segunda-feira, Jerusa, querida, falei para vocês sobre a grande pesca, né? Que Pedro foi pescar e não conseguiu nada uma noite inteira. Mas aí ele fez uma pesca que Jesus mandou e foi tremenda. Eu quero continuar hoje mexendo nesse tema, nesse assunto, que tem tantas lições subjetivas enlaçadas dentro de tudo isso. Fátima tá aí, Gislene tá aí, Jerusa tá aí, a Val, Ivani, Cristiane, um monte de gente. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos então orar pela nossa nação brasileira, orar pela nação em ano de eleição especialmente, é um grande ministério e um dever do cristão, para que a vontade de Deus seja feita, e não a nossa e nem a dos homens, mas que Deus escolha a pessoa correta para manter a nossa nação numa linha de direção, de defesa do evangelho, da família, de tudo aquilo que realmente tem valor, né? Eu estava vendo hoje um videozinho que a pessoa fala assim: hoje os filhos não obedecem os pais,
tem droga na esquina, prostituição na esquina, ninguém mais trabalha, ninguém mais estuda, tá tudo jogo. As pessoas nunca foram tão livres, né? Livres entre aspas, como são hoje. E também não houve tanto suicídio como agora. Então, na verdade, uma vida com disciplina, com direção, com educação, com família, proteção e com a vida cristã é outra coisa. E é por esta que eu luto. E você deve lutar também. Vamos orar então, amadinhas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai nos ouvir. Eu sempre criei e creio que a oração é um power, é um poder tremendo, né? Que o mundo é movido, os céus são movidos pelas orações dos servos do Senhor. Nós não temos valor em nós mesmos, não é a nossa oração, mas o poder está no Deus que ouve e nos atende, né? Vamos orar então? Deus querido, muito obrigado por essa tarde tão gostosa de verão, de calor, de liberdade, de paz que nós temos, de aniversariantes, de festa, de celebração. Nós queremos, acima de tudo, colocar nas tuas mãos a nossa nação brasileira, clamando pelo nosso presidente, ministros, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Ó Deus, venha sobre eles a direção, a clareza, a honestidade, a responsabilidade de fazerem aquilo para o qual foram chamados. O trabalho político é um ministério diante de Deus, para dirigirem a nação nos princípios de Deus, da honestidade, do amor, do respeito, da misericórdia. Deus fala a esses homens que estão na liderança, protege o presidente, dando saúde, sabedoria, entendimento, revelação, e que cada um deles receba do Senhor, a revelação, o entendimento e as estratégias para agirem nesta nação de maneira correta. E todo levante que venha das trevas, que seja maligno, que não venha de Deus, seja paralisado no nosso país, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem sobre nós, Pai, a tua graça. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos que o Senhor, nosso Deus, é Senhor do Brasil. Jesus Cristo é Senhor do Brasil. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, voltando àquele estudo que nós demos, eu quero dar outras pinçadas no mesmo texto que vão trazer entendimento, sabedoria, direcionamento para as nossas vidas, né? Então, o texto está em Lucas, capítulo 6, e diz assim, eu quero ler para vocês aqui na Bíblia, vocês já sabem de cor e eu também, mas vamos ler. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, que bom, né? Eu quero fazer parte dessa multidão que se aperta, que vai atrás, que busca, que não fica atrás de conforto, mas que busca ardentemente a presença do Senhor. Estava junto ao lago de Genezaré, Senhor Jesus Cristo. Bem-vinda, Ivoninha. E viu 2 barcos junto à praia do lago. O lago de Genezaré é um lago imenso, como se fosse um mar, mas geograficamente, ele é lago e não mar, mas é como se fosse um mar. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, né? Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Primeira lição: aonde tem Jesus tem multidão, tem pessoas famintas, porque Ele tem o pão da vida. Ele é a água cristalina da vida. Ele é o alimento. O pão da vida de Jesus é aquele pão que você come e ele se transforma em glicose, uma coisa doce, gostosa. E essa glicose entra nas tuas veias, nas tuas entranhas, nos teus olhos, nos teus dentes, no teu cabelo, produzindo alegria e energia.
É claro que a energia do Senhor Jesus não é exatamente na vida física, mas é na vida emocional e espiritual. Uma pessoa cheia de energia, uma pessoa cheia de glicose espiritual, né, figuradamente falando, ela tem garra, ela tem tutano, ela tem coragem, ela enxerga com mais otimismo. Solanginha, bem-vinda. Ela enxerga com mais paixão, com mais otimismo, com mais esperança. Então, esse Jesus, que é o pão da vida, estava ali. E aonde ele ia, a multidão ia. Então, ele viu que se ele falasse ali na mesma linha de altura das pessoas, ia ficar difícil das pessoas ouvirem. Aí ele entrou no barco de Pedro, que Pedro trabalhou a noite inteira e não conseguiu nada. Ele entrou no barco, afastou um pouquinho da beira, para ficar numa certa distância da multidão e ensinava. Aí eu pergunto para vocês, que delícia estar numa praia, com aquela brisa, com aquele vento, o barulhinho das ondas, ouvindo a voz do Senhor. Será que hoje nós podemos ter esse privilégio? Claro que podemos. Eu fico nesta mesa aqui, na minha mesa da sala, o ventilador ligado, e eu abro a Bíblia e eu sinto a doçura do ensino de Jesus, a esperança, a alegria, do mesmo jeito que aquelas pessoas tinham naqueles dias de Jesus. Eu acho até que melhor, porque agora Jesus já morreu, já ressuscitou, a Bíblia já foi escrita, nós temos ainda mais esperança. Então aquela multidão ouvindo Jesus Cristo ficou encantada. Então nós precisamos ouvir Jesus Cristo. Uma das melhores coisas para você ter o tutano da fé, a energia da fé, as escolhas certas, né? É estar aprendendo da palavra de Deus. Essa pandemia, ainda que esteja com uma sombra assustando as pessoas, o pior já passou, graças a Deus. E este mal que ainda paira também vai embora em nome de Jesus. Nós não devemos deixar de ir à igreja, nós não devemos deixar de orar, nós não devemos deixar de ler a Bíblia. A presença do Senhor é o alimento, é o pão, é o maná que faz a nossa vida suculenta. Então Jesus ensinava, ministrando para eles a grandeza do pão, do maná, da suculência. Então, verso 4, quando acabou de falar, disse a Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aqui é um grande ensino. Pedro era um homem trabalhador, trabalhou uma noite inteira. Que pena, né, que meu telefone tocou. Só um minutinho, amados. Sempre eu desligo, hoje eu esqueci. Telefoninho, desliga, please. Desculpa, viu, gente? Esqueci de desligar o telefoninho. Esse é o meu fixo. Fixo, que é um celular. Bom, então, voltando ao pensamento. Deixa eu pegar de novo, né? Deus vai me dar. Então, estando ali, Pedro, ele era trabalhador. Eu observo na Bíblia que Deus nunca chama parasita, né? Gente parasita não dá para se usar. Já ouviu aquele ditado que diz assim: você tem uma coisa muito importante para fazer, peça a alguém que está ocupado. Se você pedir uma coisa importante para ser feita para alguém que é preguiça, que está desocupado, ele não vai fazer. Mas aquele que é diligente, trabalhador, disciplinado e paga um preço, esse vai dar um jeitinho de fazer aquilo que você pediu. Então Pedro, quando ele pescou uma noite inteira, se ele tivesse enchido o barco dele nas primeiras horas da noite ou da madrugada, ele vinha embora. Lavava as redes, ia para casa, levava os peixes para toda aquela vila, para todo aquele povo comer, porque o bom trabalhador, ele faz por si e pelos outros. Mas acontece que o peixe não vinha e ele não desistia. Um homem trabalhador, um homem diligente, um homem responsável. E aí, ele
passando a noite toda, a noite toda, a noite toda. Ele tinha experiência, ele tinha vários barcos, era dele, de mais alguns, era uma empresa, uma pequena empresa de barcos, né? Ele sabia pescar, sabia o horário, sabia o local, e ele fazia, ele podia nas primeiras horas dizer assim, quer saber? Acho que hoje o mar não tá para peixe. Eu vou para casa dormir, descansar, que eu ganho mais. Mas ele lutou até a última hora. Possivelmente, essa perseverança de Pedro é que chamou a atenção de Jesus Cristo. Então Jesus chegou lá, como quem não quer nada, viu que o barco estava vazio, as redes lavadas, Pedro por ali, a multidão chegando. Aí Jesus fala, põe o barco um pouquinho para lá, pegou um banquinho, sentou e começou a falar do amor de Deus para as pessoas. Depois de ter feito isso, eu quero essa lição para nós hoje. Ele falou assim, Pedro, vai de novo, pega o barco, lança as redes. Aí o Pedro falou assim, Senhor, não vai adiantar. Eu trabalhei a noite inteirinha com diligência. Eu não deixei o sono me pegar. Eu usei todas as técnicas que eu sei. Eu usei toda a minha experiência. E eu não peguei nenhuma sardinha. Nada. Então, muitas vezes na vida, vamos aplicar isso para a nossa vida, nós oramos, jejuamos, vamos à igreja, cantamos, damos o dízimo, ajudamos as pessoas, perdoamos as pessoas e o barco está vazio. E nada funciona. Usa a experiência, usa a diligência, usa a perseverança, usa a fé, usa a esperança e o barco está vazio. Em relação aos filhos, em relação ao casamento, em relação à vida financeira, em relação aos dons, em relação à igreja. Tem hora que você se empenha, sacrifica, luta, passa a noite toda, isso é uma figura, passa meses, anos orando e você não vê resultado. O peixe não entra, a coisa não acontece, né? E aí a grande lição que nos dá tanta esperança, essa lição de hoje. Tudo que você fez com diligência, com trabalho, com fidelidade, com constância, com experiência, com amor, fez de coração, né? Com responsabilidade, com sacrifício. E ainda assim não resolveu. Mas eu vou te mandar de novo fazer. E agora vai dar certo. Então, amados, eu estou falando para mulheres, né? Nós temos filhos, alguns têm netos, nora, genro, nós temos marido, vida financeira, casa para cuidar, nós temos uma série de coisas que nos desafiam, saúde, né, Solange? E aí, chega uma hora que a gente usa todas as estratégias, todas as argumentações e continua vazio. Vai voltar para casa depois de uma batalha longa, de uma noite difícil, porque quando o que você faz dá certo, você tem alegria. Então quem tem alegria renova as forças, mas quando o que você faz não dá certo, você desilude, não é isso? Até um bolo que a gente faz. Lá na praia eu fiz um bolo de cenoura para Marianinha, e o primeiro bolo queimou embaixo e ficou solado. Falei, não é possível. O fermento estava normal. Aí eu percebi que a grade do forno estava um pouco baixa, eu levantei a grade. Aí eu fiz o outro bolo. Ele conseguiu ficar fofinho na textura natural, normal que eu queria, mas ainda assim queimou um pouquinho embaixo. Aí eu descobri que a receita falava 40 minutos de forno, mas naquele forno lá da nossa casa, lá, 25 é o máximo. Então você vai tentando até achar o caminho certo. Mas com Jesus não dá chabu. Então o que nós temos que fazer, amados? É buscar de Deus exatamente a receita certa, o conselho certo, com Ele, com Jesus, com a fé, com a esperança cristã, com os ensinos da Bíblia, com a frequência na igreja, com a prática de uma vida com devocional, uma vida que está sempre buscando, nós vamos acertar.
Nós vamos acertar. E se demorar, não tem importância, porque o Senhor não vai nos abandonar. Aí eu estava vendo, né, o nosso pastor domingo pregou, eu fui à igreja presencial e ele trouxe uma mensagem extraordinária que está no YouTube, se vocês quiserem pegar, sobre a vida do profeta Elias. E ele falou assim: vou dar 3 conselhos para vocês hoje de manhã, que se vocês praticarem, não terá chabu na sua vida, não haverá falha. Primeiro conselho, orar. Segundo conselho, orar. Clarice, querida. Terceiro conselho, orar. E se ele desse 200 conselhos, seria orar. Então, é orar com fé, com esperança, com alegria, com celebração, orar louvando a Deus, orar agradecendo a Deus, orar pedindo, orar suplicando, orar se arrependendo, porque não vai falhar. Com Jesus não vai ter falha, porque Ele vai direcionar a nossa vida, Ele vai conduzir, Ele vai nos capacitar. O mesmo Pedro que passou uma noite inteira lutando e não conseguiu sucesso, o mesmo Pedro, debaixo de uma orientação de Jesus, conseguiu tanto sucesso, tantos peixes, tanta vitória, que precisou de um outro barco ao lado vir ajudar, porque eles jogam a rede, os peixes entram, eles puxam a rede para o barco, mas o barco ia afundar, porque era muito peso, era muita bênção. Então, amados, eu creio assim, nós estamos vivendo horas políticas decisivas, educação dos filhos, horas decisivas, relacionamento familiar em horas difíceis e decisivas, muitas vezes estéril, tudo vazio, nada acontece, hora financeira, tem muita coisa que para algumas pessoas está muito difícil, né? Enfermidades, cepas novas, enfim, notícias ruins. Mas há uma esperança. Jesus está conosco e na ordem dele vai dar certo. Eu às vezes falo assim: Senhor, como que eu vou falar com a pessoa? O que eu vou falar? O que eu não posso falar? O que eu devo falar? Senhor, me ajuda nisso, né? Essa semana eu tive uma circunstância desfavorável com uma pessoa. Eu falava: ai Deus, como é que eu faço? O que eu falo? E eu perdi o sono, eu fiquei angustiada. Eu falei: Senhor, me dá direção, me dá estratégia, né? Um assunto muito simples. Mas a hora que Jesus agiu no meu coração, na minha alma, que Ele deu uma direção, eu fiquei tão em paz, que aquilo desembaraçou naturalmente. Eu nem percebi a hora que desembaraçou. Então, na verdade é isso. Ainda que a pescaria para Pedro fosse algo normal, rotineiro, e ele tinha experiência e capacitação, tem uma hora que é só com a bênção de Deus. Então eu fico pensando, numa situação qualquer que a gente passa, eu penso assim: se na minha cabeça, se com a minha experiência, se com o meu esforço, o meu empenho não deu, ainda há esperança. Porque com Jesus não falha. Ele vai entrar, vai interferir, ele vai direcionar, ele vai repreender, né? Ele vai dar ordens. Ele deu ordem para os peixes: vai lá, entra na rede de Pedro, vai lá, estou te mandando. Aquele monte de peixarada. Então, eu não sei como Deus faz, né? Mas eu sei que Ele faz. Eu não sei como resolver, mas eu sei que tem saída. Então, amados, às vezes a gente fala assim: ah, mas eu educo o filho desse jeito e vai dar certo. Às vezes não vai dar certo, mesmo fazendo do jeito certo. Nós precisamos botar o joelho por terra e fazer aquilo que o pastor falou: orar, orar e orar e orar. E crer. Não é uma oração que vira reza. É uma oração cheia de esperança. Uma oração que vai produzir os frutos necessários. Amadinhos, nós vamos agora... Esse texto é tão rico, né, da grande pesca. Você já pensou quando aquele povo que estava ali, que veio ouvir os conselhos de Jesus, e que viu aquele barco chegando lotado de grandes peixes, aquele povo falou: verdadeiramente esse é o caminho.
Esse é o Filho de Deus, porque o ensinamento, ele tem mais autoridade quando ele vem com sinais, prodígios e maravilha. Naquela hora, quando os peixes vieram para a praia, o barco cheio, mais um barco, e todo mundo lá, e aí não havia vasilhas para colocar tanto peixe, cestos, né, para colocar, e o povo ali, e já fizeram uma fogueirinha, já assaram o peixe, né? Então, é a celebração, é a festa, é o culminar dos ensinos que Jesus dá. Os ensinos do Senhor não falham. Mais cedo ou mais tarde nós vamos receber todos os peixes. Nós vamos celebrar, vamos fazer um banquete, vamos nos alegrar, chamar os amigos e vamos esquecer dos dias de esterilidade. Vamos esquecer dos momentos de incerteza, porque a palavra de Deus nos dá essa direção e eu creio, e eu vivo cada dia surpreendida. Deus me surpreende cada dia mais com coisas que eu já achava que não tinha mais jeito, com coisas que eu fazia força para não deixar a peteca cair, mas o Senhor suavemente vem, desembaraça, resolve, dá uma ordem e tudo se ajeita. Então, amadinhos, agora nós vamos orar e depois que nós orarmos, nós vamos cantar parabéns para Ana Cândida, para a Benezinha, para a Rosinha e para a minha prima Márcia. E o pior é que esse povo não tá aí na live não, se tá eu não tô vendo, enfim. Nem a Benezinha não tô vendo aí, que nunca falha. Mas enfim, nós vamos orar agora. Eu quero orar pelos enfermos. Inclusive a Edna, irmã da Elza de Interlagos, fez uma cirurgia para extrair a vesícula. Eu também já fiz isso e foi muito tranquilo. Eu espero que a Edna esteja bem, alguém depois me dá notícia. Eu soube também que o Zé Bispo não está bem de saúde, tá? É um querido nosso lá de Interlagos também. Eu não estou em Interlagos, mas já estive muitos anos lá. E trago no meu coração essas queridas ovelhas, né? Então vamos orar pelos enfermos e vamos depois cantar parabéns. Deixa eu dar um conselhinho para vocês, amados, muito importante. Quando as coisas estão difíceis num relacionamento, alguém tem que ser sábio, alguém tem que pagar o preço de se submeter. Alguém tem que pagar o preço. A Edna já está em casa se recuperando. Obrigada, Gislene. Alguém tem que pagar o preço de botar água na fervura, botar água naquela fogueira. Então, ainda que você esteja coberta de razão, não estique a discussão. Não estique o conflito. Se cala. Eu tenho falado com uma pessoa que está sofrendo muito, mas ela também é teimosinha, né? Então eu falo, você está precisando de uma ajuda, você está dependendo de uma pessoa, se sujeita, cala e vai orar. Não queira fazer na força do teu braço, deixa Deus fazer na força dele que não vai falhar. Então é só assim uma palavra meio no alto, porque eu tenho aprendido isso. Porque assim como você tem dia que está desequilibrada, brava, triste, desanimada, rancorosa, ou desesperançosa, ou deprimida, o outro também tem esse direito. Então que quando a coisa ficar feia, seja você o sábio. Be quiet, fecha a boca, não fala nada, também não fecha a cara não, fecha só a boca, a carinha continua alegrinha. E vai continuando fazer as coisas normal, até que tudo volte para o lugar. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, eu estou orando aqui, minhas queridas estão orando ali. Eu quero pedir uma bênção pelos enfermos, pela tia Tereza, pela tia Alcenira, pela irmã Wanda, pelo João, pela Ventura, pela Zuleika Franco, pela Silvia Helena, pela Eulália, pela Neide, pelo Josué, pelo Judson, pelo Ademar, pelo Zé Bispo, pela Isabela do Tinton e pela Edna. Senhor, que estas vidas que estão enfermas e em recuperação, recebam a tua graça. Nós proibimos toda ação maligna de consequências de enfermidade. Nós declaramos que Deus age nos curando e não deixando nem marca
seremos curados, transformados e abençoados em nome de Jesus. Aonde quer que essas pessoas queridas estejam, lá longe, que a graça salvadora do Senhor esteja com elas, curando, livrando, restaurando. E também, Senhor, eu creio naquela tua palavra, são tantas palavras de cura, mas tem uma que diz assim, que Deus vai abençoar o nosso alimento e vai tirar do nosso, vai abençoar o nosso pão e a nossa água e vai tirar do nosso meio todas as enfermidades. Eu declaro esta palavra poderosa na vida desses queridos que orei e também aquela palavra que Jesus Cristo, nos machucados, nos ferimentos dele, no sofrimento dele, ele levou sobre ele as nossas dores, os nossos medos, as nossas aflições, os nossos conflitos e as nossas enfermidades. Ele levou, portanto, nós não vamos ficar cultivando nem a doença, nem o medo, nem a ansiedade e nem a enfermidade. Vem, Senhor, o teu reino sobre nós, abençoando essas pessoas. Eu clamo a ti também pelas pessoas da live, a Meire, Martinha de Janira, Cristiane, Arlete, Mary, Helene, Neia, Ivone, Wanda, Francisca, Gislene, Edna, Elza, Carmen, Luísa, Ivani, Ruth, Fátima, Tereza, Terezinha, Tânia, Jerusa, Renata, Cristina, Val e a Clarice Laurito. Senhor, que estas vidas e muitas outras que estão conosco recebam de ti a tua bênção, que nos enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora, amadinhos, nós vamos acender as velas e cantar parabéns a você. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu acender as velinhas aqui. Ih, o ventilador não vai deixar a velinha ficar acesa. E agora, José, eu vou cantar sem acender a vela, que o ventilador não vai deixar. Mas nada vai frustrar os nossos planos de abençoar as nossas amadas. Aqui estamos homenageando a Rosa, a Ana Cândida, a Benê e a Márcia. A Benê é do meu prédio e da minha célula. A Ana Cândida é da minha célula. A Rosinha é da minha célula e a Márcia é de Votuporanga, minha prima. Vamos cantar então? Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Márcia, viva Rosa, viva Benê e viva Ana Cândida, parabéns! É isso, amadinhos, Deus abençoe a todos, nós vamos orar pelo aniversariante, orar por todos vocês. Pai querido, muito obrigada, Deus, porque a nossa alegria vem do Senhor. Obrigado porque todos os enfermos, esses que eu orei e os que eu não orei, estão debaixo do teu espírito de cura. Chamamos a existência a cura. E eu abençoo agora a vida da Rosa, a vida da Márcia, a vida da Ana Cândida e a vida da Benê, chamando sobre elas cura, saúde, alegria, esperança. E a vida delas seja um barco cheio de grandes peixes, produzindo frutos para outras pessoas também. Obrigada, Deus, porque o Senhor perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que bênção, Ivani, Jerusa, Val e mais um monte de gente ali. A Ivone, Rosinha. Que Deus abençoe, que bonitinho, né, Ivani? Gostei. Que Deus, Gislene, que Deus abençoe todos vocês. E vamos orar uns pelos outros e vamos lançar a rede, porque o nosso barco vai se encher de grandes peixes. Amém. Amamos vocês, fiquem com Jesus. O Zé Luiz está muito bem, só que está preguiçoso, não quer mais ensinar.
Mas ele fica naquele quarto lendo Bíblia, ele está lendo um livro sobre a graça do pastor Subirá, ele está encantado. Mas é isso, amadinhos, fiquem com Jesus e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau!